E agora nós chamaríamos o autor do conto do primeiro lugar. O conto se intitula Zumbiola e o autor é o senhor Hélio Parron Ferrara, de Itaguajé, Paraná, a quem nós chamamos para receber o seu diploma. Zumbiola figura neste texto como o feminino de zumbi. Todavia, trata-se de palavra incorreta e inexistente, sendo apenas uma suposta forma coloquial criada exclusivamente para este singelo texto de natureza fictícia. Zumbiola. Meu nome é Maria Coralina, Cora para os mais íntimos. Faço parte da administração do asilo Santa Marcelina, que, aliás, ajudei a fundar há mais de 30 anos. Seguindo o exemplo do bom Jesus, tenho me dedicado incansavelmente aos idosos, muitos, aliás, tomados pela demência. Por aqui passaram pobres almas com lições de vida aterradoras. Nenhuma, porém, foi mais forte que a história de Francisca Mello, vítima de um destino excessivamente atroz, cujos estigmas dolorosos lhe renderam, na pacata cidade de Itaguajé, o alcunho de Zumbiola. A ladainha dolorosa de Francisca começa lá pelos idos de 1969, onde ela, bela jovem, era uma de minhas melhores amigas, moça simpática, de uma vitalidade invejável, sorriso cativante e inteligência notável. Um belo dia, contudo, passou por aqui um certo doutor Otaviano Castro, advogado da capital. Sem dúvida, homem de muitas posses, pois dirigia um automóvel de luxo e parecia não fazer conta do dinheiro. Moço vistoso, claro e de olhos azuis, alto e de constituição atlética, extremamente esclarecido e cortês, era jovial e demonstrava profunda convicção em suas expressões. Veio a pequena Itaguajé, cidade paranaense de solo roxo, para negociar gado com os fazendeiros locais. Deve ter gostado, pois voltou várias vezes, travando grandes amizades com os pecuaristas locais, tendo sido numa dessas visitas que conheceu a rapariga Francisca Mello. Pobre Francisca, apaixonou-se perdidamente pelo bacharel comprador de bois. Quanto a mim, fui eleita por ela a confidente de seus pensamentos e sentimentos mais íntimos. Confessou-me sua paixão fabulosa pelo mancebo da capital, garantiu-me que ele tinha a melhor das intenções, que lhe confessara estar apaixonado, perdidamente apaixonado, pela vivacidade contagiante e beleza estonteante da adorável donzela Francisca. Assegurou-me que o letrado moço da capital falava em casamento sistematicamente. Seu dito sapateiro, pai de Francisca, o mineiro conservador e desconfiado, se opôs severamente ao relacionamento de sua herdeira com o tal doutor da cidade grande. Todavia, as ponderações de Dona Madalena, sua esposa, e o pedido formal que Dr. Castro lhe fez com toda a educação e cavalheirismo, aliado à promessa séria de casamento, conseguiram dobrar o velho dito sapateiro, que assim, ainda que meio a contragosto, resolveu consentir o namoro entre eles, traçando, contudo, severas regras de comportamento. Regras estas que o elegante mancebo se comprometeu a respeitar incontestavelmente. Dessa forma, o namoro se desenvolveu romântico e promissor nos meses que se seguiram. Francisca Mello tinha por hábito visitar seu tio Ponciano, dono de uma pequena propriedade rural nas proximidades da cidade. Visto que a distância não era grande, Francisca sempre fazia um percurso a pé. Numa tarde de verão, quando ela retornava de uma dessas visitas, feliz da vida e conjecturando o dia do enlace com seu amado Dr. Castro, foi surpreendida por um temporal repentino que se formou negro e assustador
sobre a bela região de Itaguajé. Assustada com os estrondosos trovões e relâmpagos que cortavam os céus cada vez mais enegrecido, ela apressou o passo, prevendo contudo que não chegaria em casa a tempo. Todavia, como as linhas do destino se cruzam miraculosamente, coincidiu que o rapagão, doutor, vindo da fazenda Aurora, alcançou naquele momento sua bela namorada Francisca. Estava pálida e amedrontada com a tempestade, que já principiava fortes ventos e os primeiros pingos de uma precipitação inexorável. Com um breve sorriso, ela deu graças aos céus e tomou apressadamente o automóvel moderno do homem dos seus sonhos. Ele, por sua vez, lhe explicou sorrindo que vinha da fazenda do Coronel Bandeira, onde supunha ter feito excelente negócio de gado instantes atrás. Passando a impor grande velocidade em seu possante automóvel, na esburacada estrada de terra batida em que trafegavam, foram surpreendidos minutos depois pela terrível tempestade que desabou de vez sobre eles. Mais parecia o dilúvio em toda a sua plenitude. Fabulosas enxurradas se formaram em poucos instantes. Em meio a fortes ventos e tenebrosos trovões, o automóvel do Dr. Castro começou a patinar na lama e a deslizar de um lado para outro, enquanto seu poderoso motor roncava ferozmente. Porém, dada a violência da tempestade, o lamaçal foi se agigantando a cada instante, tornando-se intransponível em poucos minutos, de tal sorte que o carro terminou atolado naquele lameiro colorado. Não demorou muito, porém, para que os trovões e a ventania desaparecessem por completo, ficando somente a chuva torrencial e persistente. Passado o susto e como o automóvel não mais funcionasse, e porque não pretendiam sair na chuva, ou porque a paixão batesse mais forte, ali permaneceram, esperando a estiagem. Esta, contudo, manteve-se ausente por horas, permitindo aos jovens amantes momentos de amor e privacidade. Sob uma forte chuva, já na penumbra do entardecer, isolados numa vereda deserta, trocaram palavras de amor, planos de casamento, juramentos, beijos e abraços. Fora do carro, a chuva fria enchendo de alegria as plântulas da terra em seu ciclo reprodutivo. Dentro dele, a paixão ardente, o calor do desejo de dois amantes apaixonados. Um toque mais audacioso, um suspiro profundo, pernas que se desnudam, curvas provocantes em evidência. Apesar do desconforto, corpos sedentes, murmúrios arfantes, sons singulares, abafados pelo barulho da chuva interminável sobre a capota do veículo atolado na lama. Um gemido mais forte e prolongado e a consumação, o apogeu do amor onde homens e mulheres se completam. Nos dias que se seguiram, Francisca Melo não contou a seu amante as crises terríveis de enjoo que a acometeram. Dr. Castro, por sua vez, continuou lhe visitando com frequência e muito mais entusiasmo. Encontros daquela natureza também se sucederam a miúde. Quando Francisca confirmou a interrupção em seu fluxo menstrual, apreensiva e inquieta, revelou ao amante sua incontestável gravidez. Surpreendentemente, ele, ao contrário do que supunha Francisca, se encheu de um sorriso alegre e cheio de felicidade. Abraçou-a fortemente, cobrindo-a de beijos. Doravante as promessas de casamento se multiplicaram. Dr. Castro, o orgulhoso futuro papai, passou a sugerir nomes para o herdeiro vindouro. Para surpresa maior de Francisca, falou com seu dito nesse mesmo dia, de maneira séria e honesta, pedindo-a em casamento. O velho dito, ignorando os fatos, animou-se com a disposição do rapaz, que despediu-se sorridente, prometendo voltar em poucos dias para iniciar os preparativos do auspicioso Himeneu. Um mês depois, Dr. Castro ainda não tinha retornado como de costume, mas Francisca não se preocupou, pois tinha plena confiança em seu futuro esposo. Todavia vieram o segundo e o terceiro mês e nada do conceituado varão. Francisca, já lá pelo quinto mês da gravidez, não tinha mais como esconder a barriga. Foi assim que numa tarde de inverno, seu dito sapateiro assustou-se com a protuberância abdominal de sua filha. Encabulado, pediu explicações à esposa, Dona Madalena, que por conseguinte questionou Francisca. Ela negou com veemência, todavia, o sumiço de Dr. Castro, aliado à barriga grande, pernas inchadas e um semblante denotando profundo desespero, derrubaram por terra todas as suas argumentações.
Com uma angústia funesta, apertando-lhe a garganta, ela confessou aos prantos sua desventura amorosa. Debalde tentou Dona Madalena amainar a fúria rancorosa de seu dito. Tomado de um ódio cego diante da filha perdida, ele a espancou severamente, expulsando-a de casa e renegando-a para sempre. Ignorou insensivelmente as súplicas de piedade e perdão da filha desonrada e da esposa chocada ante o quadro aterrador. Flagelada e humilhada pela decisão desumana do pai, Francisca, com seu desencanto doloroso, foi docilmente recolhida por Dona Amélia, uma religiosa sexagenária e solteirona, que vivia sozinha em uma humilde casinha na periferia da cidade. Todavia, a profunda tristeza que desabou sobre a jovem desventurada foi terrivelmente atroz, tanto que, desatinada, iniciou uma série de loucuras impensadas. Tentou o suicídio, ingerindo doses maciças de medicamentos alopáticos, o que lhe provocou dores lancinantes e uma hospitalização de quase 2 semanas. Envergonhada e vítima do escárnio generalizado da população local, a futura mamãe tentou provocar o aborto com extravagâncias absurdas, como a ingestão de poções e chás à base de raízes e folhas. Nada, contudo, era mais humilhante e desesperador que as incontáveis vezes em que esmurrava a própria barriga numa pretensão desvairada de exterminar aquele singelo inocente que lutava aflito pela vida, derrubando por terra as mais céticas perspectivas. Com efeito, o bebê, o menino, conseguiu ainda que arduamente superar todas as barreiras e, mesmo prematuro, despertou para a vida num gemido doloroso, próprio da peculiaridade de sua gestação. Contudo, debilitado e com visíveis deformações físicas, o rebento frágil, de olhinhos prematuramente tristonhos, de pai ausente e renegado pela mãe, não resistiu muito tempo, expirando em poucos dias. Ao ver aquele parvo de Deus sem vida em seus braços, olhinhos fechados, mãozinhas inertes e um semblante de sofrimento, Francisca, num lapso de lucidez, foi tomada por um remorso medonho a lhe fustigar severamente a alma, impondo-lhe uma dor profunda e inenarrável, 1000 vezes pior que o espancamento aviltante imposto por seu pai dito naquele dia fatídico da revelação. Na sequência da vida e na consequência das atitudes humanas, aquela jovem, outrora saudável e cheia de vida, transformou-se numa criatura miserável, motivo do sarcasmo generalizado dos insensíveis de Itaguajé. Seu sorriso se foi, cedendo lugar a uma carranca tristonha. Sua vitalidade se esvaiu, deixando-a corcunda, com um andar trôpego e um olhar vazio. Transformou-se numa pobre coitada sem rumo, sem destino, sem vida. Os anos foram passando e Francisca lentamente foi perdendo a razão. Pouco falava e já não conhecia mais as pessoas. Isso tudo, aliado ao absoluto descaso com a higiene, lhe rendeu o alcunho de zumbiola. Porque, segundo o julgamento popular, se parecia com um zumbi. Quase 10 anos se passaram. Certo dia, porém, encontrei Francisca sorrindo e cheia de felicidade. Fui tomada de uma emoção fascinante e, ainda que ela estivesse suja e maltrapilha, abracei-a com profundo carinho, afagando-lhe os cabelos. Notei, contudo, que apesar do sorriso doce em seus lábios, havia um vazio gigantesco em seus olhos, um nada absoluto, como se o sorriso fosse apenas uma fachada, como se estivesse sem vida por dentro e com a alma morta. Indaguei-lhe sobre sua felicidade e ela me revelou, com pseudo-entusiasmo, que Dr. Castro, em breve, voltaria, juntamente com o bebê, e a levaria dali para sempre, onde viveriam felizes em um lugar maravilhoso, cheio de vida, e onde criariam com todo o carinho do mundo o seu neném querido. Depois disso, pobre Francisca, a zumbiola da cidade, passou a viver a ilusão de que o amante viria a qualquer momento com o filho para resgatar-lhe a um suposto paraíso. Os pais de Francisca, envergonhados, mudaram-se para bem longe e nunca mais deram notícias. Dona Amélia faleceu e Francisca, pobre mulher, foi recolhida a este asilo em regime aberto, onde depende exclusivamente da assistência social e onde vive até hoje esperando a chegada de Dr. Castro e o bebê. Contudo, ela passa a maior parte do tempo fora daqui,
É fácil encontrá-la nas entradas da cidade, abordando aos que chegam, pergunta insistentemente se trazem ou se viram um nobre senhor por nome de Dr. Castro, juntamente com uma criancinha recém-nascida. Numa certa manhã de primavera, um domingo, aliás, quando eu assisti à missa pela Rede Vida, fui procurada por um senhor calvo e de nariz grande, empurrando uma cadeira de rodas, onde um homem grisalho, barbudo e de olhar familiar me fitava insistentemente. Quis ele, o barbarrão, iniciar uma conversa, porém a boca torta por causa de uma enorme cicatriz, a voz fanhosa e irregular, quase incompreensível, fizera com que, contrariado, baixasse a cabeça e interrompesse o discurso. O narigudo, por sua vez, se apresentou como o senhor Sebastião, chofer, e me garantiu que o barbudo paraplégico era, na verdade, Dr. Castro. Emocionado ao extremo, eu os recolhi à sala de estar do asilo, estupefata. De servir o café da manhã, pois estavam famintos, e enquanto comia, eu imaginei em meu íntimo que lições dantescas vivenciou o Dr. Castro durante esses quase 30 anos. Ele, que outrora era um exemplo másculo de beleza, estava agora reduzido a um paralítico deformado e tristonho. Após o café, o senhor Sebastião contou uma impressionante história. Segundo sua narrativa, Dr. Castro de fato era homem honesto, de família nobre, e seus sentimentos com relação a Francisca eram dos mais sinceros e promissores. Contudo, em sua viagem de retorno à capital, foi vítima de um trágico acidente na descida da Serra do Cadeado. Seu belo automóvel desgovernado despencou ribanceira abaixo. Socorrido, ainda que com muito atraso, chegou ao hospital em estado grave. Passou meses nos centros de terapia intensiva, sofreu inúmeras intervenções cirúrgicas, contraiu uma séria infecção hospitalar, perambulou de um hospital a outro. Felizmente, sua vida foi salva, ainda que tenha deixado sequelas. Ficou paraplégico, com várias cicatrizes pelo corpo, inclusive no rosto, motivo pelo qual deixou a barba crescer, no intuito de amenizar os nada estéticos traços dos estigmas do acidente. Ficou com a voz debilitada e perdeu a memória, ficando nessa vida vegetativa durante quase 30 anos. Como a família nunca soube de seus negócios e de seu romance aqui em Itaguajé, não tinham como avisar. Recentemente, porém, à custa das fervorosas orações de sua mãe, Dona Jovina, kardecista fervorosa, Dr. Castro recuperou a memória. Desesperado, pediu para ser trazido imediatamente a Itaguajé com o fito de rever sua amada Francisca, ainda que porventura, após tantos anos, pertencesse a outro homem, um felizardo por certo. Porém, devido à sua condição atual e sem saber que realidade o esperava, veio a mim primeiro procurar notícias de sua eterna paixão. Lágrimas rolaram dos meus olhos ante o drama fatídico e de magnitude shakespeariana. Todavia, tive que lhe revelar a dolorosa sina de Francisca. Enquanto eu contava, Dr. Castro foi sendo tomado de uma emoção impiedosa. Seus olhos foram se enchendo de uma tristeza de onda, banhando-se em lágrimas. Ele baixou a cabeça e com muito esforço sacou do bolso do paletó um lenço branco com o qual tentava, sem sucesso, estancar o pranto doloroso a fulminar cruelmente a alma desventurada. Deixaram a sala em silêncio. Dr. Castro, com o firme propósito de rever Francisca, ainda que em sua lastimável esquizofrenia. O senhor Sebastião, com muito custo, conseguiu acomodar Dr. Castro no veículo que conduzia. Quando saiu, foram abordados por Zubiola. Ainda que envelhecida e mal cuidada, Dr. Castro a reconheceu de imediato. Ela, em sua demência precoce, se aproximou sorridente, olhou-o profundamente, mas não o reconheceu. Por fim, perguntou por Dr. Castro e o bebê. Um nó amargo travou por completo a já prejudicada gorja daquele homem, cuja felicidade, por desígnio da fatalidade, lhe foi negada. Movimentou negativamente a cabeça grisalha e sinalizou ao chofer para que seguisse em frente. Partiram, pois, deixando ali uma vítima inocente do preconceito humano. Decepcionado, o desditoso advogado não teve coragem de olhar para trás. As lágrimas deslizaram face abaixo, encharcando-lhe a barba espessa, enquanto, num esforço hercúleo, continha os mais dolorosos soluços de toda a sua vida.
Francisca observou contemplativa o veículo que afastava-se lentamente. Seu olhar fixo naquela inusitada visão foi logo interrompido por outros carros que por ali passavam. Ela, em sua ilusão incontinente, partiu convicta para novas abordagens em sua inútil e incansável busca. Se você, meu amigo, algum dia por aqui passar e uma senhora sorridente, mas de olhar vazio, abordá-lo em seu automóvel, seja paciente com ela. É Zumbiola, a mulher que morreu para a vida, embora a morte lhe tenha negado o descanso. Ela que na demência procura incansavelmente o amante e a prole. Por certo, a providência divina lhes concederá um dia, nos caminhos edificantes da redenção, uma nova união, muito mais promissora e em circunstâncias bem mais amenas.